Olá, fundado em 1914 por italianos, a Sociedade Esportiva Palmeiras completa 100 anos de história como o maior campeão do século XX. São 8 títulos do Brasileiro, 24 paulistas, 2 Copas do Brasil, 1 Libertadores e 1 Mundial, a Taça Rio de 1951, reconhecida pela FIFA. Todas essas conquistas muito comemoradas por seus 15 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. No programa SP Esporte de hoje, nós vamos relembrar os momentos que marcaram a trajetória do futebol do Verdão e o atual momento vivido pelo time paulista. Nossos convidados são J. Cristianini, conselheiro e historiador do Palmeiras, o ex-goleiro Rinaldo Martorelli, o jornalista Rafael Bular, editor do jornal Lance, e o torcedor Sidney Elias. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa SP Esporte. Jota, como é que você avalia o centenário do Palmeiras, este momento do time que também não anda bem neste momento? Bom, não anda bem no momento, mas a história gloriosa do Palestra Itália e depois do Palmeiras tem que ser reverenciada. O Palestra Itália foi fundado não só para ser um clube de futebol que reunisse os italianos e descendentes de italianos, mas principalmente para explicar ao povo italiano que aqui morava que a Itália, então, dividida em províncias, tinha se tornado um único país, uma única bandeira, um único hino, enfim. O Palestra Itália teve como função inicial servir para que o cônsul da Itália no Brasil explicasse aos descendentes e aos próprios italianos que haviam chegado aqui, vindo de províncias, que agora eles faziam parte de um único país. Tanto por isso que os primeiros atos do Palestra Itália foram no intuito de viajar em cidades onde havia grande colônia vinda das províncias que agora formavam a Itália, para explicar que agora eles eram um único país. Faziam futebol, faziam um jantar, uma festa e tudo mais, onde era mostrado para eles que a Itália tinha sido reunificada e que era agora um único país. Então o Palestra teve essa função sociológica. Depois, ao longo do tempo, além da equipe de futebol, que conseguiu o título de campeão do século, portanto, há que ser reverenciada por isso, é um atestado de um êxito esportivo, tornou-se uma sociedade esportiva de grande atuação em outros esportes e também nas grandes campanhas cívicas, sociais e humanitárias o Palestra se destacou. Depois o Palmeiras, e não preciso nem dizer que a mudança de nome foi uma tentativa de nos apequenar e nos agigantou. Para isso estamos agora comemorando 100 anos daquele que é uma das maiores entidades esportivas do mundo. Martorelli, como é que está o coração do Martorelli nesse momento de Palmeiras chegando aos 100 anos? Para você que foi goleiro, se destacou bastante e é torcedor. Mauro, eu primeiro, obrigado pelo convite. Eu escuto o Jota falar, fico embevecido, né, de tanto conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento, tenho sim o sentimento de quem viveu 17 anos dentro do clube, de quem foi formado dentro daquele clube. Tenho o meu coração, nesse momento, um pouco dolorido, né? Acho que como todos nós, né? Pela fase, uma fase delicada, uma fase que a gente espera que se acerte, mas, enfim, como o Jota frisou bem, uma equipe que tem, dentro do contexto futebolístico brasileiro, uma importância que, né, ninguém tira, a importância do Palmeiras dentro desse contexto. E eu tive o prazer, nesse período, além do futebol, eu joguei futsal no Palmeiras também, com o saudoso Januário D'Alessio. Joguei 4 anos também. Então, nesse período, eu convivi com figuras como o Chinesinho, como o Romero, como o Sr. Vicente Arenari, além de treinadores, foram colegas. Eu era juvenil e a equipe de veteranos, eles não tinham goleiro, então eles vinham me buscar para jogar com eles. Então, joguei com o Ademar Pantera, com o Servilho, com o Rio, então tive esse convívio com o Ferrari, né? Mesmo menino, eu tive convívio com essa gente que, enfim, que passou e inclusive ganhou o título de 51. Isso, de fato, me emociona, né? E de saber que essa gente fez história não só com a camisa do Palmeiras, mas com a camisa da seleção. E a gente só espera que o Paulo consiga equilibrar, o Paulo Nobre consiga equilibrar a administração e consiga botar a equipe no trilho para voltar a fazer da instituição Palmeiras a força que ela é.
Quando você fala de representar a seleção, foi aquele jogo de 1965 com o Uruguai, 3-0. Não só aquele, né? Mas quando serviram na seleção, né? Quando jogadores serviram na seleção e representaram o Brasil. Aquele jogo foi histórico, mas, enfim, o Palmeiras tem uma história e tem uma ligação muito forte com o Brasil também, apesar daquele fato, né, originado pela guerra, da tentativa, na mudança, na obrigatoriedade da mudança de nome, enfim, que a gente conhece um pouco, não conheço nem 0,5% conhece o Jota, mas a gente conhece um pouco da história de ter vivido lá dentro, né? Mas o Palmeiras sempre cedeu atletas para a seleção, sempre fez parte do contexto futebolístico do país, e isso é muito legal. A instituição do Palmeiras sempre fica marcada, né? Me marcou e sempre vai ficar marcado na minha vida. Rafael, como é que foi o trabalho do Lance de fechar o suplemento em comemoração aos 100 anos do Palmeiras? Muita história para contar e um pouco espaço. Né? Primeiro, obrigado pelo convite também, estar ao lado de pessoas palmeirenses ilustres. Primeiro que quando a gente começou a elaborar como seria a cobertura do centenário, o que o Jota falou no início, o tamanho do Palmeiras, o tamanho da instituição, o que significa o clube, não no cenário só nacional, mas internacionalmente também. Então, o principal desafio do Lancenet era fazer uma cobertura do tamanho do Palmeiras. E a gente percebe o torcedor do Palmeiras é muito engajado, ele absorve muito. É aquele torcedor que quando ganha, o cara quer saber o que está acontecendo, quando perde é mais ainda, quando está em crise, quando está bem, ele absorve muito. Então, a gente fez um desafio até interno nosso de fazer uma das coberturas principais do Lance, o Lance que tem quase 20 anos. Então, a gente elaborou uma série de matérias, a gente fez matérias do dia 1º até o dia 26 de agosto, todo dia um especial com ex-jogadores, com ídolos, com história de jogadores da época do Palestra que não estão mais aqui, mas fomos atrás dos familiares. A gente conseguiu um material muito rico e muito grande para fazer, e isso desencadeou a série de matérias que foram para o Lancenet também. E aí, quando a gente viu a quantidade de coisas que a gente conseguiu juntar, quão rico era esse material, nós falamos, por que a gente não faz um lance só do Palmeiras para o torcedor guardar uma edição de colecionador? E graças a Deus deu certo, foi um sucesso de vendas, está sendo um sucesso de vendas. A gente recebeu muita gente. Né, Rafael? Esse daqui é um suplemento que a gente fez com 32 páginas, só do Palmeiras. Então é uma edição de colecionador, aqui a gente tem toda a parte histórica contada pelo Jota também, alguns capítulos década do Palmeiras. Depois entrevistas com Evair, César Sampaio, com a família do Heitor. Então uma série de matérias, dados históricos, pegamos alguns marcos da história do Palmeiras, como a arrancada heróica, e fizemos uma história em quadrinhos da arrancada heróica para contar. O gol de 74 do Ronaldo, que é um símbolo também marcante para os ex-jogadores do Palmeiras. Os mais veteranos que a gente foi falar com o Dudu, Ademir, eles guardam até hoje a imagem daquele gol, o que significou para eles aquela decisão de 74. E aí os ex-jogadores mais jovens, vamos dizer assim, igual Evair, que não precisa nem falar sobre o título de 93, o Sampaio, capitão da conquista de 93, 99, Tonhão também. Então foi um trabalho bastante árduo, mas que valeu cada segundo, e hoje a gente consegue ver o quanto que o torcedor do Palmeiras gostou desse material. Agora, com perdão do trocadilho, você falou alguns marcos da história do Palmeiras? O Marcos, né? O Marcos, sem dúvida, também faz parte do suplemento, conseguimos falar com ele também. Talvez não, né? Essa geração, se você pegar os 10, 15 anos do Palmeiras, aí últimos, principal ídolo, talvez até o único ídolo, até pela situação que o clube se encontra, hoje o Marcos é o principal deles. Sidney Elias. Obrigado pelo convite. Como é que você avalia esse momento no centenário do Palmeiras, toda a história e o momento atual? Vou falar na história, o Palmeiras é um time maravilhoso, né? Graças a Deus eu tive a sorte de nascer numa família totalmente palmeirense e participar de uma coisa muito linda. Meu pai criou o primeiro bar desportivo do Brasil. Verdade. Vai sair num livro agora. Ele foi o primeiro bar que falava de futebol. O bar dele era todo pintado de verde, e as pessoas iam lá brincar com ele, e ele brincava muito. Tem uma passagem que nós perdemos o título, acho que foi em 96, com o Internacional de Limeira, foi isso?
86. 86, desculpa, por isso que eu estou perguntando para ele. 86, meu pai fez uma aposta com o Richard D'Água, ele foi lá e derrubou um caminhão de laranja na porta. Isso vai entrar no livro agora. Isso é verdade, tem foto, tudo. Aí em 93, quando o Palmeiras foi campeão, saiu da fila, nós fomos tudo para casa do Vicente Mateus, meu pai botou uma banda lá tocando o hino do Palmeiras. Então meu pai era muito, e eu vivi muito os jogadores. Meu nome é Sidney por causa do Chinesinho. O Chinesinho chama Sidney. E eu morei na casa do Chinesinho durante 2 anos na Itália. E todo mundo perguntando do Palmeiras. Eu cheguei na Itália, eu ia na casa dele, ele era muito famoso, que ele tinha tirado como técnico, ele tirou o Modena da segunda divisão e levou para a primeira divisão. E como jogador, ele deu um título para o Modena. Então a gente andava lá, os caras, mas como é que é o Palmeiras? Eu contando. E tive o prazer de participar também do lançamento da Mancha Verde. Quando ela foi fundada, eles se reuniram no Bar do Elias, o Serdão, eu esqueço o nome, o outro. Todo mundo lá, eu estava lá, torci muito, estava em 93, sou palmeirense assim, fanático, ele conhece. Meu pai, tudo. Não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer meu pai. Sim. Meu pai tem grandes passagens, foi conselheiro do Palmeiras. Ele vivia pro Palmeiras. E era uma coisa muito engraçada em casa. Que outro dia até corrigi aí, não é 15 milhões de torcedores, não. São 22 milhões de torcedores palmeirenses. Eu vou trazer para você aqui, 22 milhões no mínimo de torcedores palmeirenses. Então foi uma coisa muito legal. E de 93 até 2000 eu acompanhei muito, que eu cheguei da Itália, que eu morei lá, trabalhei lá, e acompanhei esse time, conheci os treinadores, os jogadores. Vivia dentro da casa do Edmundo, vivi muito. Sei que esse carinho que o Edmundo tem pelo Palmeiras é verdade. Sou amigo particular dele, do Zinho, o Evair. Estive com o Evair há 15 dias atrás. O cara é palmeirense, entendeu? César Sampaio, um cara maravilhoso, o Marcão. Então eu posso falar para vocês que essas pessoas que fizeram, que nem eu li o que você escreveu, muito bom, são pessoas palmeirenses muito, que nem o Martorelli, foi um cara sempre, eu estava até falando do Toninho Cecílio, que é um cara maravilhoso, mandar um abraço para ele, lutou pelo Palmeiras. Eu acho que a gente esqueceu de falar aqui do Luiz Pereira, tive com ele na Espanha uns 15 dias atrás, como ele é palmeirense, como ele vibra, Leivinha, Demir da Guia nem se fala, Dudu também nem se fala, César Maluco, tô com ele todo dia no clube, me falaram agora que ele é candidato a vice-presidente, acho legal, democracia, chegou no Palmeiras, pela primeira vez em 100 anos, nós sócios, sou sócio desde quando eu nasci, vou poder votar no presidente, vou poder escolher, tudo bem, existe um filtro lá, não sei, ele é conselheiro, existe um filtro, vai sair uns candidatos, acho até justo isso, mas eu vou poder escolher, não é mais os conselheiros que vão eleger o próximo presidente. Sim, é nosso. É um outro formato agora. Né? É outro formato. Eu acho legal ele se candidatar a vice-presidente. Então, sei lá, de repente ele tem um plano aí para tirar nós desse sufoco, que pelo amor de Deus, eu não aguento Rafael, mais. Vamos tirar a controvérsia desse número. Eu falei 15 milhões de torcedores, o Sidney me corrigiu, falou em 22. Como é que faz esse cálculo? Como é que sai atrás dessa conta? Recentemente o Lance fez na semana passada, saiu a pesquisa do Lance Ibope, que é uma pesquisa que o Lance faz a cada 4 anos em média. E aí são entrevistadas pessoas, no caso do Lance, são entrevistadas pessoas em todas as capitais do país e cidades do interior. E aí você tira o número de sócios, ele falou em 22, nessa última pesquisa deu aproximadamente 11 milhões, de acordo com a pesquisa, pesquisa do Lance. Então foi... Mas não foi uma particularidade só do Palmeiras esse número de torcedores ter abaixado. A maioria dos clubes houve uma baixa em relação à última pesquisa nossa. O Palmeiras caiu 0,3%. Em relação à pesquisa que tinha sido feita em 2010. Independentemente de títulos, ganhos ou perdidos, fase boa ou ruim, tem essa oscilação de número de torcedores? Essa pesquisa mostrou isso. Então, até a gente abordou numa série de matérias coisas curiosas, porque você pega, por exemplo, uma das torcidas que mais aumentou foi a do Santos, que aí você tem o efeito Neymar, que é uma coisa que você consegue justificar. E você tem um aumento significativo de torcedores do Botafogo também, que é um clube que não conseguiu títulos expressivos nesse período, mas que conseguiu um aumento de torcedores e foi o que mais subiu em relação aos principais clubes do país. Então não tem uma receita certa para apontar o porquê que caiu e o porquê que subiu. Eu não consigo acreditar que o Palmeiras tenha menos torcida que o São Paulo. Mas aí que tem que levar em conta outras coisas. A gente está acostumado, o padrão das pesquisas é a mesma para
presidente da República e tudo mais. Onde, se numa determinada cidade há uma tendência, é normal que a tendência evolua. Futebol é um pouco diferente. As pesquisas vão nas grandes capitais e nas grandes metrópoles, não vão nos grotões. Os grotões nas cidades pequenas, nas cidades lá bem no fundo do nosso interior, riquíssimo interior, por sinal, e necessário, nesses grotões aí é nós e eles ainda. Não precisa dizer quem. Se o pergunta para mim, como é que foi o Palmeiras? Foi assim, e eles, não precisa me dizer, estamos falando do Corinthians, é Palmeiras e Corinthians, e as pesquisas não vão nos grotões. Quanto ao resto, cada torcedor do Palmeiras vale por 2. Portanto, se deu 11, bate os 22 que você falou. Esse é o programa SP Esporte aqui na TV Alesp, falando hoje sobre o centenário do Palmeiras. No intervalo, voltamos já. De volta com o programa SP Esporte aqui na TV Alesp, falando sobre os 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Martorelli, você acha que aquele período 93, 94, um pouquinho mais adiante, 96 ainda com o Luxemburgo, e 99 com o Luiz Felipe Scolari, esse período pode ser considerado uma terceira academia? Mauro, eu estava escutando o Rafael falar em ídolos, aí eu me remeto à fase, né, que eu joguei. E a fase que eu joguei foi brava, cara. A fase que eu joguei foi brava. O Palmeiras estava desestruturado, né? E nosso time era bom pra caramba. Mas não ganhou título. Outro dia, escutando no rádio, os caras montando... Pediram lá pra montar a pior equipe do Palmeiras, o cara me botou no gol da pior equipe do Palmeiras. Cara. Assim, de doer o coração, de doer o coração. Porque eu fui o primeiro goleiro... em 84, a Juventus de Turim queria me levar embora. Né? E o Palmeiras tinha passe, não me deixou de jeito nenhum. Espera, você é muito novo, eu tinha 22 anos. Espera, você é muito novo. Depois eu tinha tirado o Leão do gol, eu fui convocado para 2 brasileiras. Né? Antigamente, né, chegava o telegrama. Como é que tá de saúde, né? Como é que tá de saúde? Porque ele vai ser convocado. Aí vinha lá o seu Rui, seus caras, pelo amor de Deus, pede dispensa, porque senão... Não dá, você vai ter que jogar, e o imbecil aqui ia lá e pedir dispensa. E aí eu fui, né? Tá falando de ídolo. Rafael fez pesquisa, foi buscar ídolo lá. E o Martorelli passa, né, cara? Eu, seguramente, fui um dos caras que mais vestiu a camisa do Palmeiras. Entre o amador e o profissional. E aí você passa numa fase brava, ninguém nem olha pra você. Você passa aí. Teve um monte de coisa aí, mas não fui convidado nem pro jantar do Palmeiras. Nem pro jantar do Palmeiras fui convidado. Como é que era aquela pressão nos anos 80, pelo amor de Deus, jejum de títulos? A camisa para jogar eu tinha que comprar. O Palmeiras não tinha camisa para comprar. Eu tinha que costurar as calças para treinar. Uma fase brava do Palmeiras. Nosso time, em um ano, nosso time perdeu 2 semifinais. O São Paulo foi campeão brasileiro em 87, só que na primeira fase nós terminamos, fase de classificação, terminamos na frente do São Paulo. Perdemos a final para a Inter de Limeira, porque se estivesse jogando até hoje, é aquele jogo que nós não ganharíamos. Mas era para ter sido, sei lá, 6-2 para nós o jogo. Então, e você escuta essas coisas, dá uma dor no coração, rapaz. Pelo amor de Deus. E você vai ficar justificando, né? O Jota falou que hoje os moleques são da internet. Na época não tinha, né? Não tinha. Eu não tenho nem material da época que eu joguei. Eu tento fazer pesquisa aí, não consigo nem achar. Então, você vê como as coisas são diferentes. Aí chega a Parmalat. A Parmalat chega com uma nova, né? Uma nova proposta. Tudo ficou mais fácil com a Parmalat. Eu vim jogar com o Goiás aqui contra o Palmeiras, Parmalat. Eu jogando contra o Palmeiras com a Parmalat. Perdemos 2-1 aqui, os caras me xingando. Ei! E eu, né, 17 anos dentro do clube, tive que comprar meu passe para poder continuar atuando. O Palmeiras judiou de mim também. Depois, é lógico que eu tenho o maior respeito pela instituição Palmeiras. Mas depois o Palmeiras me deixou 1 ano e meio sem trabalhar e sem receber salário. Porque eu já era sindicalista e não sabia. Porque eu queria saber do Nicola Ratiel, mas por que estão fazendo isso? Por que eu já era... Com todo esse respeito que você guarda pelo Palmeiras, que você acabou de destacar, e essa dificuldade toda, de não ser lembrado, enfim, você se sente injustiçado quando você fala em dor no coração? Não, assim, eu não me sinto injustiçado, mas você percebe que não há, na memória, ficam só os que ganharam um título. De repente, o Rafael citou gente aí que não tem 10% da história que tem no Palmeiras. Não tem 10%. E parece que fica aquela coisa, mas e esse? Não tem 10% da história que eu tenho no Palmeiras. E fica como ídolo. Né? Enquanto você passou numa fase brava e você produziu muito mais, você não fica.
Não fica. Então, você vê como é que são. É só para mostrar pro torcedor, pro telespectador, as incoerências da vida. Hoje, com 52, eu entendo bem as incoerências. Por que acontece isso, Jota? Não, desculpa, não é... Acontece realmente, ele tem razão, se marca os títulos. Eu, por exemplo, penso um pouco diferente, Martorelli. Eu fiz 2 faculdades, um monte de coisa. Eu daria um dedo na minha mão para ter jogado 15 minutos com a camisa do Palmeiras. Você fez e eu não. Então vê o respeito que eu tenho por você. E por todos aqueles que um dia envergaram a gloriosa camisa do Palmeiras, do Palestra e tudo mais. Eu, como diretor de história, como historiador, eu tenho um respeito muito grande por quem, por menos de 15 minutos, tenha vestido a nossa camisa. E tenha honrado, como eu sei que você o fez. Portanto, eu acho que há realmente, eu compreendo a sua mágoa, mas você há de entender, os jovens, os mais jovens, eles se atêm, eles não estavam lá, eles não viram você jogar. Eu vi o Oberdan jogar, já no Juventus, em fim de carreira, vi o Valdemar Filme. E de lá para cá, e quando não vi, li. E a gente às vezes tem alguns jogadores, você que é mais injustiçado do que o Lima. O Lima foi um jogador extraordinário, jogou 17 anos no Palmeiras, ganhou todos os títulos, passou fases ruins e boas, enfim, tudo mais. E a gente lembra de todos os companheiros dele da época, como o próprio Fiume, o Oberdan e o Jair Rosa Pinto e não sei quem, e ninguém lembra do Lima. O Lima só jogou no Palmeiras. Então, o que eu quero dizer a você é que talvez um diretor ou outro talvez não tenha compreendido a dimensão daquilo que ele estava dirigindo, não tenha compreendido a dimensão do que é dirigir o Palmeiras. Mas posso lhe garantir uma coisa, a imensa maioria dos torcedores pensa como eu. Eu tenho certeza que o Rafael também pensa igual. Ele também respeita, a gente falava antes do programa, o respeito que ele tem por quem um dia usou aquela camisa, né? Ou quem torceu pelo time. Não basta ter jogado, eu então joguei, mas quem torce pelo time, a gente sabe que nós somos uma equipe diferente, uma torcida diferente. A nossa paixão que se revela na compra de jornais, de revistas, no número imenso de necessidade de informação. Isso mostra que é um clube que nasceu diferenciado, como eu falei no começo do programa, e vive diferenciado. Ser palmeirense é muito mais... o Palmeiras não é uma questão de vida e morte, é muito mais que isso. Mas eu só quero esclarecer, eu não estou me rebelando contra vocês, não. A minha colocação é só para mostrar para o torcedor, de uma forma geral, como é que as coisas são tratadas. Pelo amor de Deus, Jota, eu respeito muito o seu trabalho, Rafael também, eu respeito, é só para mostrar que às vezes como as coisas são tratadas, não tem nada a ver com vocês. Assim, eu continuo admirando o Palmeiras de longe, não tenho nada contra, mas é só um feeling para mostrar verdadeiramente como as coisas são encaradas, né? Ou seja, que no futebol vale o resultado. Nem me passa o lado pessoal, viu? Nem me passou pela cabeça o lado pessoal. O que eu quis dizer é que a imensa maioria dos torcedores do Palmeiras talvez pense um pouco diferente. Eu sei muito carinho até hoje, muito carinho. E você deve eu mando fazer as camisas, mando réplica das camisas da Jeep e sempre que eu recebo esse carinho eu devolvo com uma camisa sempre isso. Vamos aproveitar, então vamos ver algumas fotos que a gente tem, né, dos principais ídolos do Palmeiras. Vamos comentar então, vamos ver. Ademir da Guia. Que joga até hoje, né, nos veteranos. O Alex. Sampaio. Aliás, Ademir não mudou nada. Ademir Dudu mudou, hein? O Dudu, né? Ficou um pouco mais gordo. Antônio Carlos. Júlio Botelho. O Palmeiras ganhou a taça com o nome dele agora, né? Leivinha. Luiz Pereira. Sérgio. Dos times do... Time de 93, Esse 94. Esse é o time de 93, que é o Daniel Frasson, jogando de volante no lugar do Amaral, que estava suspenso. Marcão. A taça de campeão 2008. A nossa torcida. E nós. Eu como torcedor, tem um que apareceu na Folha como ídolo, eu não acho ele ídolo. Que é o Gladiador. Tem uma bronca dele terrível. O Kleber. Uma bronca dele terrível.
porque a torcida estava lá, a gente apoiou ele veio chorar, e a gente, não, você vai ficar aqui, deu um apoio para ele, a Mancha Verde levou ele para cima, tudo. Ele foi o primeiro a atrair o Palmeiras. Hoje, às vezes eu ouço alguma coisa falar que ele está voltando, nossa, eu não vou ver jogo. Se ele voltar para o Palmeiras, eu não ponho o pé lá dentro. Sou completamente contra ele, porque eu acho que ele desonrou o Palmeiras. Isso que o Sidney falou vai um pouco até de ex-jogadores. Você pega, que apareceram ali em foto, você vê o Evair, que apesar de foi campeão paulista 93, brasileiro, Libertadores, jogou por rivais como São Paulo. Ele foi campeão brasileiro pelo Vasco contra o Palmeiras, o Edmundo a mesma coisa, o Sampaio, que é um dos poucos jogadores a atuar pelos 4 clubes grandes do estado, e são jogadores que não tem, que o torcedor continua com aquela empatia e com aquela visão de ídolo, mesmo eles terem jogado por outras agremiações e terem sido campeões, inclusive até contra o Palmeiras, e tem fica enraizado, né? E aí você vê jogadores, igual ele citou, do Kleber, que sai de maneira controvérsia, volta, e aí hoje o torcedor pega uma birra que esses caras não têm, né? Eu sei, o Kleber voltar hoje pro Palmeiras, eu rasgo a minha identidade se você me vê no estádio. O César Maluco saiu do Palmeiras para jogar no Corinthians. Sim. Mas não saiu do jeito do Kleber. Não, O que o Kleber falou, que aquele empresário dele falou, é diferente. Que nem mostrou um monte de gente aí, não mostrou também o seu Valdir de Moraes, que eu acho que é um ídolo. sem dúvida. Eu acho que o Leão foi Como um o ídolo. César apesar disso. Isso de ter saído para outro clube, não. O Leão mesmo, ele saiu pro Vasco, também, depois foi pro Grêmio. Corinthians, ganhou um título em cima da gente. Do Corinthians. E eu gosto do Leão, acho que ele foi um goleiro. Tem que contar o tempo que eles jogaram lá. O Rivaldo fez ao contrário. O Raul Marcel, acho que ele é um goleiro que tinha que ser lembrado. Pô, foi você pra tá seleção. querendo envelhecer mais ainda? Não, ele é da época do Leão, né? Que Pô, você você falou, quer botei o envelhecer Leão no mais banco. ainda? Ô, Rafael, na hora de fechar Marcelo. um suplemento como o que o Lance fez, do centenário, como jornalista, qual é a dificuldade de você fazer toda essa compilação? Por exemplo, definir jogos memoráveis e títulos importantes. Por exemplo, a Libertadores de 99, evidentemente, um título importantíssimo. Mas você pegar vencer o Santos de Pelé e conquistar um Campeonato Paulista também tem o seu valor. Como é que funciona tudo isso? Na realidade, como a gente decidiu optar por uma maneira, a gente fez algumas perguntas chaves que a gente fazia para todos os ex-jogadores que a gente entrevistou. Então, qual o principal jogo, o maior momento, maior tristeza, o que o Palmeiras significava para ele, o que a torcida significava. E aí a gente montou esses jogos históricos de acordo com o que os ex-jogadores falavam. Então você pega o Dudu, ele citou o jogo de 74, a final contra o Corinthians, tem aquele célebre momento que ele tá na barreira, o Ribeirinho chuta a bola no rosto dele, ele sai praticamente desacordado, o Brandão na área ali, fazendo com que ele voltasse pro jogo, ele vai para uma outra falta do Ribeirinho na barreira, então é um jogo marcante. Por exemplo, o Kleber, o ex-zagueiro, a gente infelizmente não conseguiu fazer com ele, porque ele mora em Belo Horizonte, nós fizemos por telefone. E aí ele colocou o jogo dele principal, aquela semifinal contra o River Plate na Argentina, que foi um jogo que o Palmeiras perdeu, mas ele lembra até hoje daquela atuação do Marcos. O Ademir da Guia, que a gente imaginava o jogador que mais venceu títulos na história do clube, com 11 títulos, a gente perguntou para ele lembrou de um jogo, um amistoso entre Palmeiras e Santos, em janeiro de 62, 63, 62, se eu não me engano, que é quando o Brandão traz o Madurga para jogar. E 72. O Madurga está no Palestra Itália, vendo das cabines, e aí a gente foi até buscar nos arquivos do Estadão, da Folha, eles davam que a chegada do Madurga ia acabar com a dupla Dudu e Ademir, porque ele ia ocupar o lugar de um dos dois. E naquele jogo o Ademir joga muito, o Dudu joga muito, e depois do jogo ele lembra o fato que marcou para ele, foi que o Madurga, quando foi perguntado que camisa queria jogar, ele falou, eu quero jogar com a 8, que não era nem a 10 do Ademir e nem a 5 do Dudu. Então isso vai tomando conta do material com os próprios ex-jogadores contando história. A gente conseguiu juntar, quando a gente foi fazer Dudu e Ademir, a gente falou, não tem como você falar da história do Dudu no Palmeiras e do Ademir sem os dois. Então ele falou, vamos tentar juntar os dois. Ligamos pro Dudu e falou, Dudu, a gente quer fazer com você, pode marcar quando vocês quiserem que eu ligo pro Ademir, só para falar que tem um café aqui na minha casa que ele vem. Então a gente ficou 2 horas, os dois contando histórias lá, 50 anos juntos. Então o trabalho se molda também à medida que as entrevistas vão acontecendo, esses dados históricos que eles lembram
vão vindo pra gente. Então os jogos foi fácil da gente compilar e foi tudo em cima do que eles passaram, os jogos importantes na vida deles, do Palmeiras. O Jota, o Heitor, maior artilheiro do Palmeiras, 330 jogos, 327 gols, 0,9999 gol por jogo. Alguém vai bater essa marca? Difícil. O maior artilheiro do Palestra Itália foi o Heitor. Eu acho difícil que alguém bata a marca. Primeiro pelo tempo que ele jogou, né? O que era comum na época, mas ele jogou... Hoje é difícil você imaginar um jogador que fique 10, 12 anos no clube. É muito difícil você imaginar isso. E nós temos que reverenciar aí que o maior artilheiro do Palestra Itália foi o Heitor, mas o maior artilheiro foi o César. É bom sempre reverenciar que o César, que se tornou maluco depois que encerrou a carreira, né? Que no tempo dele era César, o imperador, né? Que a gente torcia por ele. É o maior artilheiro da história do Palmeiras. São dois ícones que a gente tem que lembrar sempre, não pode esquecer. Eu acho difícil. Você está o Marco Aurélio aqui, que preside o sindicato. A situação de hoje é difícil de um jogador se fixar num clube por muitos anos, não é? Principalmente se ele tiver de alta performance e tiver um certo destaque. Hoje em dia é mais difícil de ele ficar muito tempo, né? Hoje a situação de transferência é outra, o objetivo era outro. Antigamente o moleque, o sonho de todos nós, como eu falei, dava um dedo para jogar no Palmeiras. O sonho de toda a molecada era jogar num time grande de São Paulo. Hoje, infelizmente, a coisa está mudando. Você vai lá, o moleque quer jogar não sei aonde, quer jogar na Espanha, quer jogar em Portugal, quer jogar na Itália, quer jogar na Alemanha. Não é aquele objetivo de eu quero entrar no Palmeiras para ser campeão, quero ser campeão paulista, quero jogar. Naquele tempo era assim. Na seleção paulista, que era um prestígio muito grande, era muito difícil ser escalado na seleção paulista, que disputava torneios importantes. Que, talvez até mais brigas do que quando convocavam a seleção brasileira. Pois muito bem, hoje as coisas mudaram. Então eu acho muito difícil que alguém bata a marca do Heitor e que bata a marca do César. Você está no SP Esporte, hoje falando sobre os 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mais um intervalo, até já. Aqui na TV Alesp, o SP Esporte falando hoje sobre os 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sidney, o que dizer para o torcedor que não vê mais o maior campeão do século XX empolgar por causa de revanchismo político? Quer dizer, aquele torcedor que não consegue entender por que o revanchismo na política atrapalha tanto o clube. Eu acho que primeiro o torcedor tem que ficar sócio do Palmeiras. Ir lá e ver aquela baderna que acontece ali no tênis, no parquinho. O revanchismo do Palmeiras é muito grande. Eu torço que o Palmeiras encontre um presidente que traga de volta o que o Palmeiras sempre foi, que o Palmeiras é grande. Eu tive 4 momentos da minha vida que eu estava. A derrota para o Corinthians em 93, eu estava lá. A vitória em cima, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu estava lá em 93. Aquela vitória contra o Flamengo no Parque Antártica, foi 5-1. De virada 4-2. De 4-2. Não, o Parque Antártica é 4-2. E depois teve aquela vitória, a gente não se classificou, mas eu acho que foi um dos jogos mais lindos que eu assisti. Foi contra o Grêmio, até que o único gol que eles fizeram foi o Jardel de cabeça, a gente ganhou acho que de 5-1. 5-1. Então o Palmeiras é maior do que esse revanchismo. Eu torço muito que agora vai ter eleições, agora no Palmeiras, eleições diretas, que o sócio vai votar. Se você é palmeirense, fica sócio do Palmeiras, frequenta o Palmeiras e ajuda lá a votar na pessoa, a melhor pessoa que for, para que o Palmeiras volte a ser o que é, porque é muito triste. A gente está passando um momento assim que muito difícil com esse time, que realmente, eu acho que dos times que eu já vi do Palmeiras, esse eu não consigo, tirando o Valdívia, eu não lembro mais do nome dos outros. Hoje, o ídolo no Palmeiras só tem o Valdívia, na minha opinião. O resto, para mim, tudo fraco. Já em 93, 86, 79, a gente tinha tanta gente, não ganhava nada em 79, mas a gente foi lá dentro do Flamengo lá e ganhamos, com Baroninho. Então, eu como torcedor, não sou político do Palmeiras, não sou candidato a nada. Eu só acho que o Palmeiras, que as pessoas que estão lá, que estão mandando no Palmeiras hoje, deviam olhar e falar assim, não, gente, a gente tem que fazer disso aqui, se unir, acabar com esse revanchismo que você falou, que lá é muito forte, porque eu vejo cada absurdo lá dentro. E dentro do bar do meu pai, então o que eu vi de coisa,
Então é assim, é uma coisa assim terrível, terrível, terrível. O que eu vi dentro do bar do Elias, eu vou contar num livro, que talvez eu seja até processado. Eu vi coisa, gravei, tem escrito pelo meu pai, as escrituras do meu pai, falando de negociação de jogador, Mário Sérgio e vários outros, que eu vou vir um dia aqui mostrar para vocês, na hora que o livro estiver pronto. É assim, revanchismo no Palmeiras, eu acho que é normal lá. Agora tem que acabar, ele é conselheiro, deve estar lutando para isso acabar. Infelizmente no Palmeiras, se eu não me engano, é sistema presidencialismo, praticamente o conselheiro não deve ter tanta força. Eu conheço de política, então eu sou líder de sindicato da minha área, entendeu? Então eu acho que na época do Martorelli, que ele está reclamando, se hoje você tem uma empresa e não pagar o salário dos seus funcionários, e naquela época também, o juiz bloqueava a sua conta e já tira. Na época dele, os clubes podiam ficar sem pagar. E não acontecia nada. Eu estou aqui, ele pode falar. Então não é empresário, o cara não pagava ele e ainda não liberava o passe dele. Isso é maldade que você faz com o ser humano que tem família. Então eu sou contra isso aí. Eu sou a favor da democracia. Martorelli, como é que você avalia a sua expectativa com a política daqui para frente, com essa novidade do próprio associado poder votar? A questão é a forma de votar? Eu acho que não, eu acho que não. O Palmeiras, assim, eu não vejo, eu não consigo ver unidade dentro do Palmeiras. O tempo que eu vivi lá, hoje eu tô mais afastado. A gente acompanha pelo que vai acontecendo, mas eu não vejo unidade dentro do Palmeiras. O Palmeiras é complicado mesmo. E o atual momento, eu não sei, assim, uma análise de quem vive futebol, não sei se o Palmeiras contratou muito estrangeiro. E esses estrangeiros, eles levam um tempo para se adaptar, né? Também tem isso. Você leva um treinador, tempo, né? Não só o jogador, quanto mais o treinador. Exatamente, e não adianta, eu sempre falei isso, para jogar no Palmeiras e no Corinthians, meu filho, você precisa ter peito. Tem mesmo. Não é qualquer um que chega e joga no Corinthians e Palmeiras, não. Não é qualquer um. Né? Tem histórias e histórias. Teve jogador que jogou contra mim, era inferno para marcar, vinha jogar do nosso lado, o Palmeiras lá contratava, sumia. Não jogava 15 minutos com a gente. Jogar no Parque Antártica, na nossa época, você não jogava com menos de 15 mil pessoas, qualquer joguinho dava 15 mil pessoas. Você jogava no interior, estava sempre casa cheia. Então, você pega... Será que as pessoas que estão lá não fizeram essa análise? Porque até se adaptar, e às vezes você tem que ter paciência e tem que ter condição de fazer com que esses atletas tenham esse tempo de adaptação. E o Palmeiras não tem, já está numa fase ruim. Nossa, né? Uma fase ruim. Não dá para esperar. Já está, né? Já pensou se esse time cai? Já pensou se esse time cai? Acaba tudo. Não tem planejamento que dê certo. E por que não se pensou nisso antes? Agora, Rafael, essa questão dos estrangeiros, e com essa chegada toda dos argentinos, o Palmeiras parece que tem 8 estrangeiros agora. Não é isso? E também não dá para levar todo mundo para o jogo, não é assim. É que ainda mudou, né? Mudou do ano passado para cá, antes eram 3, agora são 5 que podem assinar a súmula e jogar e ficar no banco. Mas é uma coisa que o Martorelli estava falando. Quem jogou, da adaptação do estrangeiro vir para cá, mas é mais do que normal, a partir do momento que você faz a opção por um técnico estrangeiro, ele vai solicitar jogadores que passaram com ele, que tem a confiança dele. E outra, o mercado também sul-americano, não dá para você comparar uma economia de Argentina, Uruguai, Paraguai, por mais até que você pegue o Cristaldo que estava jogando na Ucrânia, lá no leste europeu, mas você não dá para você comparar o cara que vai ganhar em peso com o cara que vai vir ganhar real. Então, pro próprio jogador, é a oportunidade única dele vir para um clube grande, para poder tentar fazer história fora do país dele, chegar até a seleção. Você vê jogadores com nível de seleção que estão atuando. O Valdívia disputou a Copa do Mundo recentemente, o Eguren disputou quase toda a eliminatória por Uruguai e só na convocação final acabou ficando fora do Mundial. Então é a oportunidade deles, mas é um tempo que você tem que se adaptar. E aqui a gente tem, que é um outro problema que a gente vai entrar, que é a questão do calendário, que não tem como você jogar. Você joga quarta, sábado e quarta pelo Campeonato Brasileiro. A semana que você não tem Campeonato Brasileiro, você tem Copa do Brasil Sul-Americana, é inviável de você conseguir fazer 2 ou 3 treinos para conseguir tentar dar uma cara, dar uma forma para o time que o Gareca tem na mão. E o tamanho das viagens, né? Porque aqui no Brasil é muito longe. Qualquer viagem aqui, o sujeito vai jogar
o Copa do Brasil, o brasileiro, ele sai daqui, vai jogar em Fortaleza, depois na outra semana volta para o Rio Grande do Sul. São viagens de longo custo, cansativas, e ele sabe muito bem a espera em aeroporto. Nós não estamos falando de uma organização que o camarada chega, embarca e viaja. Chega lá, hotel, joga, volta e viaja. Não, tem que esperar para ter voo no dia seguinte, espera no aeroporto. Mas o cerne da questão aí, na minha opinião, é o tempo. Eu acho que eles vieram um pouco tarde. Tivesse chegado esse treinador um pouco antes e feito essas mesmas contratações, mas ele tivesse conseguido um tempo de adaptação, nós temos um problema sério. Todo jogador chileno que chega no Brasil demora muito mais que os outros para se adaptar. Me explica um preparador de físico de um time de futebol que lá no Chile pratica-se uma forma diferente de preparação física, diferente de todos os demais da América do Sul. E por isso a adaptação é muito... Alguns nem chegaram a se adaptar. Nós tivemos aquele Sierra, não é? Sim. Que chegou, era um craque, voltou a ser um craque, seleção e tudo, e aqui não rendeu por isso. O Valdívia demorou muito tempo e hoje paga, talvez até com um pouco de culpa, mas paga a má formação, o preço disso. Eu tenho a impressão que essa mesma filosofia que este Gareca está trazendo para a gente, tivesse sido implantada um pouquinho antes, ela já estaria rendendo frutos agora, que é a hora que precisa que os frutos sejam apresentados, né? Sejam colhidos da árvore. Então, eu tenho o problema foi timing, foi o tempo, a adaptação é difícil, tem jogadores que são muito novos, que chegam num país diferente, de língua diferente, de cultura diferente, de situação diferente, e já enfrentam, como o Martorelli disse, uma torcida exigente, porque acostumada ao que havia de melhor. Eu vi as duas academias, a de 65, o Filpo Nunes, a de 72, e compactuo com quem acha que a dos anos 90 seja uma terceira academia, porque eram verdadeiras aulas de futebol. E o que é uma academia? Um lugar onde se aprende, onde se ensina a jogar bola. Onde se ensina, e no nosso caso, a jogar bola. Eu tenho a impressão que... naquela época, eu tenho a impressão, não, eu tenho certeza porque eu vivi. Naquela época, quando um time estava jogando muito bem e um jogo era infeliz, a torcida era exigente também. No campeonato que nós perdemos um único jogo para o Guarani, não foi invicto porque ganhamos tudo, ficamos na frente dos demais um número enorme de pontos, que foi de 96. Esta derrota para o Guarani causou uma série de comentários, de reclamações, e hoje sou capaz de dizer que muita gente lembra deste jogo e não lembra dos demais. Só lembra deste jogo que foi 1-0, e ninguém lembra dos demais. Então nossa torcida foi moldada no bom, no ótimo. E quem acostumou-se com o ótimo, acha ruim o regular para bom. Martorelli, por falar em lembrar de jogo, dos jogos que você fez, qual aquele que não sai da sua memória, que foi uma bela partida, que você falaria, eu jogaria esse aí 20 vezes, eu queria repetir esse jogo 20 vezes. 2-0 contra o Corinthians no Pacaembu, que... É contra o Corinthians o negócio. Contra o Corinthians, tá certo, contra o Santos teve 2-0 também, o 5-1 no Corinthians, teve os clássicos, né? Eu adorava jogar jogo bom, clássico, né? Jogo mole era Corinthians, Santos, São Paulo... Gente, o tempo do programa está acabando. Aproveitar que você está com a palavra, Martorelli. 1 minuto para sua conclusão sobre o nosso tema. O que você tem a dizer para o Palmeiras, para o torcedor? Eu só desejo cada vez mais felicidades para o Palmeiras, para a torcida do Palmeiras, para aqueles que, enfim, que têm carinho por mim, aqueles que não me conheceram, aqueles que me colocam como o pior goleiro da história do Palmeiras, como os que têm, enfim, todos eles eu só quero que continue torcendo para que o Palmeiras se endireite. Continuo ainda com a utopia de que o Palmeiras possa se rearranjar politicamente e siga em frente. Sidney, 1 minuto para a sua conclusão. Queria parabenizar a torcida palmeirense, falar para não desistir do Palmeiras nunca, que o Palmeiras é grande demais, a gente foi o primeiro campeão do mundo, e tudo bem que a FIFA demorou muito, mas quando veio aqui conheceu a nossa força, transformou nós numa verdade. Eu morei lá fora e lá tem palmeirense, e queria te dizer, Martorelli, que eu não acho que você é o pior goleiro do Palmeiras. Obrigado, hein? Teve gente lá, não tenho certeza que você não foi. Estava em 86, vi que você não teve culpa. E que o Palmeiras, o torcedor acreditar no Palmeiras, que o Palmeiras tem 100 anos de glória,
Parabéns, Palmeiras, parabéns a toda a torcida do Palmeiras. Vamos para o estádio, vamos gritar Palmeiras. E queria pedir aqui para a torcida esquecer revanchismo, ir na paz e sem racismo. Rafael, sua palavra. Primeiro, falar aqui um pouco que esse mês atípico para o palmeirense e o que a gente conseguiu fazer, a quantidade de coisas que a gente recebeu em troca, de elogios, de pessoas analisando nosso trabalho, foi muito produtivo. E segundo, não tem como não falar do Palmeiras, o Martorelli citou, ele teve a torcida, que é a principal razão do clube. E para os próximos capítulos, tem eleição em breve, primeira eleição direta para o sócio, a tentativa de fazer com que o Palmeiras se una em prol do Palmeiras, que as pessoas lá de dentro pensem com o Palmeiras o bem maior de tudo e não o bem pessoal, e esperar que, como o Palmeiras foi campeão do século e começou de 14 até o final, a gente está em 14 e começar a partir de agora a pensar em ser grande novamente, pensar grande, para que consiga, nesse período, quem sabe também lá na frente, quando a gente vai for fazer um outro especial sobre o centenário do clube, o aniversário de 150 anos, o Palmeiras está numa situação melhor do que está agora. Jota, bem objetivamente, até um minuto sua conclusão. O Palmeiras foi campeão do século. Avisamos a todos os interessados que pretendemos o bi. E agora, vamos lembrar que lá nasceu a expressão terminar em pizza. Quando dois diretores antagônicos terminaram uma discussão indo comer pizza na rua Turiaçu. Vou fazer uma proposta aí. Vamos se reunir lá, vamos comer uma pizza? Acabou? Muito bom, gente. Este foi o programa SP Esporte de hoje. Falamos sobre os 100 anos de história do Palmeiras. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns aos torcedores. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo programa. Tchau.